Vamos conhecer como o modelo padrão da física de partículas explica como a matéria é formada. Historicamente, diversas reflexões sobre a composição da matéria resultaram no modelo de John Dalton, segundo o qual o chamado átomo era a menor proporção da matéria, indivisível e massivo. No entanto, hoje em dia sabemos que os átomos são de fato divisíveis e são compostos por elétrons, nêutrons e prótons, que por sua vez são compostos por quarks e leptons. Com a intenção de criar uma teoria que explique a existência de uma gama de partículas com diferentes cargas e massas, conforme previsto experimentalmente em meados do século XX, foi desenvolvido o modelo padrão de física de partículas. Seu objetivo era explicar toda a matéria em suas menores partículas, chamadas partículas fundamentais ou subatômicas, e as interações entre elas. O modelo padrão da física de partículas é uma teoria que descreve as forças fundamentais da natureza, como a força forte, a força fraca, a força da gravidade e a força eletromagnética, além de identificar as partículas elementares que compõem toda a matéria. Desenvolvida entre 1970 e 1973, esta teoria é uma estrutura quântica dos campos que se mostra compatível tanto com a mecânica quântica quanto com a relatividade espacial. Em termos gerais, o modelo padrão consiste em 17 partículas fundamentais, divididas em duas categorias principais: os férmions, que são os componentes básicos da matéria, e os bósons, que são os responsáveis pelas interações entre essas partículas. Porém, neste modelo só podemos compreender como 3 dessas forças anteriormente mencionadas estão relacionadas com essas partículas. No universo como o conhecemos, tudo é feito de blocos de construção básicos de partículas, inimaginavelmente pequenas, que interagem e formam tudo, desde grandes estrelas, humanos, até mesmo um minúsculo grão de areia. Seguindo o modelo padrão da física quântica e sabendo quais são as partículas que o compõem, temos uma compreensão muito satisfatória da matéria que compõe o universo. Vamos entender aqui o modelo padrão. Os prótons e os nêutrons são formados por partículas ainda menores chamadas de quarks. Os prótons são compostos por 3 quarks, 2 quarks up e 1 quark down. Os nêutrons também são formados por 3 quarks, mas têm uma combinação diferente: 2 quarks down e 1 quark up. Já os elétrons são partículas elementares, ou seja, não são compostos por partículas menores. Eles são considerados leptons, uma das 2 classes de partículas fundamentais na física de partículas, sendo o outro grupo os quarks. Os elétrons têm uma carga elétrica negativa e são encontrados orbitando ao redor do núcleo do átomo. Os férmions, partículas com spin semi-inteiro, são 12 e são divididos entre 6 quarks e 6 leptons. Quarks são partículas que interagem e assim produzem a força nuclear forte e são classificadas pela sua simetria, a saber: up, down, estranho, charme, bottom e top. Os leptons interagem
produzindo a força nuclear fraca e são classificados como elétron, neutrínio do elétron, muon, neutrínio do muon, tau e neutrínio do tau. Já os bósons são partículas mediadoras das interações entre férmions e podem não ter massa atribuída. Existem bósons mediadores para cada uma das três forças abordadas no modelo padrão. Os gluons são mediadores da força forte. Os bósons Z e W são mediadores das interações de cargas fracas. E os fótons mediam as interações eletromagnéticas. Neste ponto, é natural que você pergunte sobre os bósons de Higgs, já que abordamos 4 bósons no modelo padrão e não mencionamos o bóson de Higgs. Para entender melhor o papel do bóson de Higgs, é necessário entender uma relação importante entre duas forças fundamentais. Quando os físicos formularam o modelo padrão, perceberam uma conexão entre duas das forças fundamentais, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Isso os levou a desenvolver a chamada força eletrofraca, que unifica essas duas forças. No entanto, surgiram desafios quando consideraram as partículas associadas a essas forças, especialmente os bósons W e Z, que deveriam emergir sem massa, mas, na realidade, são massivos. Para resolver esse problema, os cientistas Robert Brault e François Englert e Peter Higgs propuseram uma solução intrigante. Eles postularam a existência de um campo invisível, chamado campo de Higgs, que permeia todo o universo desde o início dos tempos. Segundo essa teoria, as partículas interagem com esse campo e adquirem massa. Isso introduz o bóson de Higgs como a partícula associada a esse campo. Fazendo uma analogia, para entendermos melhor, podemos imaginar uma pessoa quando entra em um barril de tinta. Quando ela sai do barril, seu corpo está coberto de tinta. O mesmo ocorre com as partículas. À medida que ela interage com o campo de Higgs, as partículas vão impregnando de massa. Durante muito tempo, a existência do bóson de Higgs foi uma incógnita. No entanto, pesquisadores do CERN, a Organização Europeia para Investigação Nuclear, conhecida como CERN, é o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, no Cantão de Genebra, na fronteira franco-suíça. Conseguiram confirmar sua existência após análises extensas de dados experimentais. Isso representa um marco significativo em nossa compreensão do universo e nos leva a avanços ainda mais surpreendentes. Em resumo, as descobertas científicas que antes pareciam impossíveis agora estão ao nosso alcance, graças ao avanço do conhecimento científico. Este é apenas um breve resumo do vasto campo da física de partículas, que continua a nos surpreender com suas revelações intrigantes. Gostou do conteúdo? Quer saber mais? Inscreva-se no canal, deixe seu like, acione o sino de notificações. Até a próxima!